Olá, o meu nome é Ana Rita e este vídeo é a parte 2 do capítulo da obtenção de matéria. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre a digestão, principalmente a digestão intracelular, e se não viram o vídeo anterior, vão ver, porque focamos na membrana plasmática e no transporte através dela. Contudo, os seres vivos unicelulares por vezes precisam de englobar partículas de maiores dimensões e de digeri-las no seu interior, para daí extrair os monómeros e a energia que precisam. E por isso, neste vídeo, vamos ver como tudo isso se processa e vamos começar por falar do transporte de partículas. Sempre que este transporte ocorre do exterior para o interior da célula, damos o nome de endocitose. Por sua vez, quando ele ocorre do interior da célula para o exterior, falamos então em exocitose. Existem vários tipos de endocitose. Vamos começar pela fagocitose, em que a membrana plasmática vai englobar partículas de maiores dimensões ou mesmo células inteiras. A célula vai emitir prolongamentos, que nós chamamos de pseudóptos, que englobam a partícula formando vesículas fagocíticas. Estas vesículas vão se fundir posteriormente com os lisossomas, que iremos aprofundar um bocadinho mais adiante, originando vacúolos digestivos onde vão ocorrer a digestão. Este processo é muito comum nos organismos unicelulares, mas também ocorre em seres mais complexos, como é o nosso caso, em que a fagocitose é muito usada pelos macrófagos do sistema imunitário como defesa contra bactérias, células cancerosas ou partículas estranhas. Outro tipo de endocitose é a pinocitose, em que é um processo muito semelhante à fagocitose, mas que, em vez de falarmos de substâncias sólidas, vamos estar a falar de substâncias líquidas, ou seja, a célula vai englobar substâncias que estão dissolvidas ou que são fluidos. Neste caso, as vesículas que se formam são de menores dimensões e isto vai ocorrer, por exemplo, no epitélio intestinal e permite a absorção dos lípidos provenientes da digestão, no caso dos seres humanos. O último tipo de endocitose é a endocitose mediada por receptores. Neste caso, as macromoléculas entram na célula ligadas a receptores que estão presentes na membrana plasmática e que depois vão, logicamente, ficar dentro da vesícula e pertencer à vesícula endocítica que se vai originar. Vendo agora também um bocadinho mais ao detalhe a exocitose, é o processo inverso à endocitose, ou seja, em que as células vão libertar para o meio extracelular as substâncias armazenadas em vesículas e, neste processo, as vesículas vão se fundir com a membrana, permitindo a libertação do seu conteúdo para o exterior. Nos seres vivos unicelulares, este processo é muito importante para as células se livrarem dos resíduos da digestão, mas é um processo muito importante também nos seres vivos de maiores dimensões, multicelulares. Por exemplo, é através da exocitose que as células do pâncreas vão segregar as enzimas digestivas. Voltando então um bocadinho atrás na endocitose, uma vez incorporadas, as vesículas endocíticas precisam de ser digeridas pela célula e é aí que vai entrar o sistema endomembranar responsável pela digestão intracelular. Como vemos na figura, o sistema endomembranar é composto por uma série de organelos, entre os quais o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e os lisossomas. E é através da relação funcional que existe entre estes organelos que permite que ocorra uma digestão intracelular. Começando pelo retículo endoplasmático, é um conjunto de cisternas achatadas, de túbulos e de vesículas esféricas, formando um sistema contínuo entre o invólucro nuclear e a membrana plasmática. Ele pode ser rugoso, caso tenha ribossomas que lhe dão este aspecto, e como os ribossomas são responsáveis pela síntese proteica, é aqui no retículo endoplasmático rugoso que vai ocorrer uma grande síntese de proteínas, ou seja, é como se dentro da célula fosse a fábrica de produção de proteínas, o retículo endoplasmático rugoso. Depois temos também o retículo endoplasmático liso, que é liso precisamente porque não tem ribossomas. E aqui já não se vão produzir proteínas, mas vão-se produzir fosfolípidos para a membrana plasmática. Depois temos o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é o conjunto de todos os dictiossomas de uma célula. E o que é isto, o dictiossoma? É o conjunto de sáculos ou de cisternas achatadas e empilhadas de forma regular, na periferia das quais existe uma série de vesículas. Aqui representada a verde, tem uma face de formação, uma face
convexa, virada para o retículo endoplasmático. E tem uma face mais côncava, que é a face de maturação, onde se formam as vesículas, que está virada para a membrana plasmática. Na fase de formação, o que vai acontecer é que o complexo de Golgi vai receber as proteínas vindas do retículo endoplasmático através de contactos diretos, chamados canalículos, entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, ou através da fusão de vesículas. As externas que se vão constituindo na fase de formação vão substituindo as que se situam na fase de maturação, que por sua vez dão origem às vesículas de secreção. Ou seja, o complexo de Golgi é aqui um organelo extremamente dinâmico, porque está constantemente a ser renovado. Ou seja, as proteínas chegam até ao complexo de Golgi e começam aqui um processo de transformação na fase de formação, até chegarem ao final do complexo de Golgi, darem origem a vesículas e aí sim já estarem completamente ativas e funcionais. Ou seja, é aqui no complexo de Golgi que as proteínas vão sofrer um importante processo de ativação. Por último, temos então os lisossomas, que são pequenas vesículas delimitadas por membranas e que contêm vários tipos de enzimas no seu interior. Nesta imagem aqui, podemos ver um pouco melhor a relação entre estes três organelos. Temos aqui, tal como eu já expliquei, o retículo endoplasmático rugoso, onde se produzem as proteínas, que, através de vesículas de transporte, vão chegar aqui à fase convexa, à fase de formação do complexo de Golgi. Vão andando aqui ao longo das cisternas e, quando chegam aqui à fase de maturação, à fase côncava, vão estar totalmente ativas e funcionais e vão dar origem a lisossomas, ou seja, vesículas que no seu interior têm proteínas que estão aptas, prontas para fazer a sua função, que são funções enzimáticas de digestão, são enzimas digestivas e por isso podem ocorrer duas situações distintas. Ou este lisossoma vai se fundir com uma vesícula endocítica, ou seja, a tal vesícula que se forma quando a célula engloba partículas do exterior. Neste caso, vemos aqui por fagocitose, é uma partícula sólida, sem receptores, portanto, é uma fagocitose, forma-se uma vesícula endocítica. Ao se fundir com um lisossoma, vai dar origem a uma partícula de maiores dimensões que nós vamos chamar de vacúolo digestivo. As enzimas que estão dentro do lisossoma vão contactar com a partícula que foi englobada pela célula e aí se vai dar o processo de digestão intracelular. Este processo nós chamamos heterofagia, que é a digestão de substâncias que são captadas por endocitose. E o vacúolo digestivo, neste caso, vai ser um vacúolo heterofágico. Por outro lado, o lisossoma também pode participar na digestão dos próprios organelos celulares quando é necessário. E aqui vai originar vacúolos autofágicos, um processo denominado de autofagia. E isto é importante para quê? Para permitir à célula uma autorrenovação através da reciclagem dos constituintes celulares que ela tem. Ou seja, um organelo, quando chega ao fim da sua vida útil, quando deixa de estar capaz de exercer as suas funções, a própria célula reconhece isso, destrói esse organelo. E aí entram os lisossomas para fazer a digestão intracelular deste mesmo organelo. E é assim que acontece a digestão intracelular. Agora, passando para seres vivos mais complexos, os seres heterotróficos multicelulares, a digestão já não vai ocorrer dentro das células, vão ocorrer em compartimentos especializados, em órgãos, no sistema digestivo. Para a maioria dos organismos heterotróficos multicelulares, o processamento dos alimentos até que estes possam fornecer os seus constituintes engloba três fases. Primeiro, a ingestão, ou seja, a entrada dos alimentos para o organismo. Depois, aí sim, a digestão, que é a transformação de moléculas complexas dos alimentos em moléculas mais simples, capazes de quê? De serem absorvidas, que é a terceira fase, a absorção, a passagem dos nutrientes resultantes da digestão para o meio interno. Estes processos ocorrem em sistemas digestivos que foram evoluindo no sentido de um processamento cada vez mais eficaz dos alimentos.
Se nós até então estávamos a falar da digestão intracelular, agora vamos passar a falar de uma digestão extracelular, ou seja, de uma digestão que ocorre em cavidades digestivas que, por norma, apesar de se encontrarem dentro do organismo, fazem parte do meio externo, pois não são mais do que prolongamentos desse meio para o interior do corpo. Nestas cavidades são lançados sucos digestivos que contêm enzimas que atuam sobre os alimentos, transformando em substâncias mais simples capazes de serem absorvidas. Fazendo então aqui um resumo dos diferentes tipos de digestão que podemos ter, a digestão intracelular, que nós já vimos, ocorre no interior das células em vacúolos digestivos. A digestão extracelular, que ocorre no exterior das células, e aqui uma digestão extracorporal, que é um caso muito específico, por exemplo, dos cogumelos, em que a digestão ocorre no exterior do corpo do organismo. Os cogumelos lançam enzimas para o solo, onde elas vão simplificar os alimentos. E aí o cogumelo só vai englobar o resultado da ação das enzimas, ou seja, o alimento já simplificado. E depois temos então a digestão intracorporal em órgãos especializados para tal, os sistemas digestivos, no interior do corpo do organismo. E aí já vamos estar a falar de todos os animais multicelulares mais complexos que nós conhecemos. A digestão extracelular representou uma importante vantagem evolutiva para os organismos, dado que podem ingerir quantidades significativas de alimento em cada refeição, que vai ser depois armazenado e sendo lentamente digerido. Desta forma, os organismos não necessitam de estar continuamente a captar alimento. Estes sistemas digestivos foram também tornando-se cada vez mais complexos à medida que os organismos iam evoluindo e, portanto, eles não são todos iguais entre si. Temos aqui representados diferentes animais que têm sistemas digestivos muito diferentes entre si. Eu vou aprofundar isto noutro vídeo, portanto, assim que o lançar, irei colocar nos comentários e aí sim vou especificar mais um bocadinho sobre os sistemas digestivos, tanto da hidra como da planária, da minhoca e de um mamífero superior. Portanto, recomendo-vos a irem aos comentários. Provavelmente já lá estará o vídeo sobre os sistemas digestivos e vamos dar uma olhadela mais aprofundada sobre isso, para este vídeo também não ficar muito extenso e muito maçador. Portanto, é o término do capítulo de obtenção de matéria pelos seres vivos heterotróficos. Se estiveram a assistir até aqui, só me resta agradecer. Dizer que é muito importante que subscrevam ao canal para eu poder ter esse feedback vosso e, claro, deixem comentários. Enviem mensagens, se quiserem, tem o meu Instagram, onde respondo sempre de forma muito rápida e estou ao dispor para ajudar. Espero mesmo que o vídeo vos tenha sido útil, uns bons estudos e qualquer dúvida estão à vontade. Beijinhos!